Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. A mão de Deus na história de um homem. Sermão número 1258, pregado na manhã de domingo, 10 de outubro de 1875, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano em Newington, Londres, Inglaterra. Não está determinado o tempo que o homem deve viver na terra? Não são os seus dias também como os dias de um jornaleiro? Jó 7, verso 1. Estava me preparando ontem para meditar sobre a palavra de Deus e preparar minha mente para pregar o evangelho para vocês hoje, quando de repente tive meu assunto marcado por um mensageiro triste, pois o anjo da morte o apontou com seu dedo. Entrou em meu quarto um ancião honrado desta igreja que, em palavras entrecortadas, me disse: nosso amado irmão Henry Olney está morto. Ele é meu vizinho próximo e eu estava em sua casa tão recentemente que não pude acreditar na notícia. Parece que quando ele saiu da cidade ao meio-dia, sentiu uma dor reumática severa no ombro e, ao chegar em casa, chamou um médico que prescreveu um remédio leve e aconselhou a deitar-se. Ele assim o fez e, com 1 ou 2 suspiros, expirou. Um homem no auge da vida e aparentemente em pleno vigor de saúde. Foi ao trabalho pela última vez naquela manhã e voltou para morrer. O golpe caiu tão de repente que estou atordoado e cambaleante por ele. Nem creio que qualquer um de seus 3 irmãos, cujas faces familiares sentimos falta esta manhã, tenha ainda se recuperado do espanto causado pelo golpe. Muitos ao meu redor estavam com ele há tão pouco tempo que é difícil acreditar em nossos próprios olhos e ter certeza de que lá ele está, um cadáver frio, imóvel na cama. Mas, meus irmãos, como é verdadeiro que no meio da vida estamos na morte. E aqueles que muitas vezes morrem primeiro são os que menos esperavam partir. Se eu tivesse dito a vocês esta manhã que nosso irmão William Olney havia partido, vocês teriam dito: estamos tristes por nossa perda, mas não nos surpreendemos, pois ele está doente há muito tempo. Mas aqui o irmão forte e robusto, que nada tinha de doente, foi levado, enquanto, graças a Deus, o inválido languidecente ainda está entre nós. Assim permanecem aqueles que esperavam partir e partem aqueles que esperavam permanecer. Quem entre nós pode contar com uma única hora? Falamos de sermos homens vivos. Vamos nos corrigir e sentir, a partir desse momento, que somos homens morrendo, cujo cada suspiro nos aproxima mais do túmulo. Somos e não somos. Caminhamos em uma ilusão vã e nos inquietamos em vão. Somos insubstanciais como as sombras das nuvens que passam rapidamente, que em um dia de verão flutuam sobre o campo e se vão. Quando olho para aquele assento onde nosso amigo falecido sentou por anos, o Senhor parece ter se aproximado muito de nós. Eu poderia quase tirar meus sapatos em uma consciência terrível de sua presença assustadora. Não podemos mais pensar no Senhor como distante no céu. Ele esteve entre nós. Aquele que toca os montes e eles fumegam, pôs seus olhos sobre nosso irmão, e eis que ele não está mais. Deixe-me colocar isso de uma maneira mais gentil. Nosso Senhor veio ao seu jardim para colher lírios, e sua mão está cheia para nossa tristeza. Quando nosso Pai Celestial vem tão perto de nós, e de maneira tão solene, vamos perguntar-lhe por que ele está contendendo conosco. Vamos, em reverência solene, aproximar-nos dele para que possamos ouvir sua resposta e ser obedientes à sua palavra. A flor do campo permanece no meio da grama inconsciente de que a foice do ceifeiro está ocupada. E embora um após outro tenha caído sob o golpe impiedoso, a flor sorri alegremente. Não se importa com seus companheiros no mesmo campo e não considera sua própria queda iminente. Suas folhas estão molhadas de orvalho e suas cores são brilhantes ao sol.
Não lamenta seus companheiros, mas se regozija na inconsciência de tudo o que acontece ao seu redor. Neste aspecto, vocês não são como a grama do campo, mas são dotados de entendimento, de modo que são capazes de ser instruídos, ou pelo menos avisados, pela queda dos que estão ao seu redor. As ovelhas em seus currais não notam que seus companheiros são levados ao matadouro. O gado pastando nos campos, na feliz ignorância, não percebe que a morte está ao redor. Vocês, no entanto, não são um gado mudo, impelido. Para vocês é dado conhecer sua própria mortalidade e vocês não podem permitir que seus camaradas sejam levados, um após outro, tão rapidamente, sem sentir emoção e reunir sabedoria. Vocês ouvirão a vara e aquele que a designou, e esta manhã pedirão graça divina para que os mortos sejam seus mestres e vocês mesmos os alunos que clamam. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Na medida do possível, esta manhã, tentarei ensinar-lhes, com a ajuda do Espírito de Deus, uma lição. É esta: a nomeação divina governa a vida humana. E quando aprendermos essa lição, tiraremos, em segundo lugar, inferências dessa verdade. Primeiro, então, consideremos uma verdade que, confio, nenhum de nós jamais negou, mas aceitou de coração desde que nos tornamos crentes. Há uma nomeação divina que governa toda a vida humana. Não que eu selecione a existência humana como o único objeto do pensamento divino, pois acredito que é apenas um pequeno canto da providência ilimitada. Uma nomeação divina arranja cada evento, minúsculo ou magnífico. Quando olhamos para o mundo do nosso quarto tranquilo, parece ser uma massa de confusão. Aquele que estuda a história e esquece Deus pode pensar que está olhando para o caos, pois os eventos parecem jogados juntos em uma terrível desordem. E toda a cena é como a própria escuridão, sem qualquer ordem. Acontecem eventos que lamentamos profundamente, incidentes que parecem trazer mal e apenas mal, e nos perguntamos por que são permitidos. O quadro diante de nós, ao olhar da razão, parece um amontoado de cores com tons escuros, onde as luzes pareciam necessárias, e cores brilhantes, onde poderíamos ter esperado por massas de preto. Os assuntos humanos são um labirinto do qual não podemos descobrir a pista. O mundo parece ser um amaranhado de fios e nos cansamos com tentativas vãs de desenredá-lo. Mas, irmãos, os assuntos deste mundo não estão nem amaranhados, nem confusos, nem perplexos para aquele que vê o fim desde o início. Para ele, todas as coisas estão em curso e ordem devida, e diante dele, todas as forças mantêm o ritmo e o arquivo. Deus está em tudo e governa tudo. No mínimo, assim como no maior, o poder de Jeová é manifestado. Ele guia o grão de poeira no vento de março e o cometa em seu caminho imensurável. Ele conduz cada gota de spray que é repelida da face da rocha e ele conduz Arcturo com seus filhos. Deus é o ditador dos destinos e designa tanto os meios quanto os fins. Ele é o rei dos reis, governando governantes e guiando conselheiros. Tanto no tumulto da batalha, quanto no silêncio da paz, na desolação da peste e da fome, quanto na alegria das colheitas abundantes, Ele é o Senhor. Ele faz conforme sua vontade, não apenas no exército do céu, mas entre os habitantes deste mundo inferior. Aquelas parelhas de fogo que correm tão terrivelmente pela estrada do tempo não estão correndo loucamente. Há um cocheiro cujas mãos toda-poderosas seguram as rédeas há séculos e nunca as deixarão ir. As coisas não estão na confusão que imaginamos, mas impulsionadas por um poder irresistível. Elas estão sob a lei de Deus e avançam sem desvio em direção ao objetivo que Ele designa. Tudo está bem, irmãos. É noite, mas o vigia nunca dorme, e Israel pode descansar em paz. A tempestade está furiosa, mas está tudo bem, pois nosso capitão é o governador das tempestades. Aquele que pisou nas ondas do lago da Galileia está no leme, e ao seu comando os ventos e as ondas se acalmam. Nosso ponto principal é que Deus governa a vida mortal, e Ele o faz, primeiro, quanto ao seu termo. Não está determinado o tempo que o homem deve viver na terra. Ele o governa. Em segundo lugar, quanto à sua guerra, pois assim o texto pode ser mais propriamente lido. Não está determinada a guerra do homem sobre a terra.
E, em terceiro lugar, ele o governa quanto ao seu serviço, pois a segunda cláusula do texto é: não são os seus dias também como os dias de um jornaleiro? Primeiro, então, a determinação de Deus governa o tempo da vida humana. Todos nós reconheceremos isso quanto ao seu começo. Não sem sabedoria infinita, a vida de qualquer bebê começa então e lá, pois nenhum homem é o fruto do acaso. Não sem um mundo de bondade, a sua vida começou, caro amigo. Exatamente onde, quando começou. O pequeno hino do nosso filho, no qual ele agradece a Deus por não ter nascido um pequeno escravo para trabalhar ao sol, contém muita verdade. A vida de um homem é, em grande parte, guiada por seu começo. Se tivéssemos nascido como milhares são, onde Deus nunca foi conhecido, poderíamos ser idólatras nesta hora. Quem desejaria ter visto a luz na era em que nossos ancestrais nus sacrificavam a ídolos? Quem desejaria ter entrado no palco da vida em meio à densa escuridão do papismo, quando nossas mãos infantis teriam sido erguidas por pais supersticiosos em adoração à Virgem Maria e teríamos sido ensinados a adorar algum fragmento de osso ou trapo podre, supersticiosamente acreditando como uma relíquia de um santo? Não é pouca coisa ter nascido no século XIX, quando obras de graça podem ser vistas em todos os lados. Muitos de nós devem bendizer o Senhor todos os dias porque, na infância, estávamos no seio de uma mulher cristã e fomos embalados para dormir com o som de hinos sagrados, cujo tema era o nome de Jesus. Nossos pezinhos foram ensinados a correr nos caminhos da justiça, na medida em que a instrução dos pais pôde realizar o mesmo, e isso não foi uma vantagem insignificante. Benditos são os olhos que veem as coisas que vemos e ouvem as coisas que ouvimos. Tudo isso é pela nomeação de Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa presença na Terra neste dia de graça foi algo totalmente fora do nosso controle e ainda assim envolve questões infinitas. Portanto, com profunda gratidão, bendigamos o Senhor que lançou nossa sorte em uma estação tão auspiciosa. A continuidade da vida é igualmente determinada por Deus. Aquele que fixou nosso nascimento mediu o intervalo entre o berço e o túmulo, e não será um dia mais longo ou um dia mais curto do que o decreto divino. Quantas vezes seus pulmões respirarão e seus pulsos baterão foram fixados pelo calculador eterno desde os tempos antigos. Que reflexões devem surgir disso? Como deveríamos estar dispostos a trabalhar, mesmo que estejamos cansados, já que Deus determina nosso dia e não nos sobrecarregará, pois Ele não é um mestre exigente. Como deveríamos estar felizes, mesmo em sofrer, se o Senhor assim o ordenar. É doce a música que Deus tira dos sofredores pacientes. E embora as cordas precisem ser dolorosamente apertadas de vez em quando, com muitas dores e sofrimentos para nós, ainda assim, se aquelas mãos queridas do mestre músico puderem extrair uma melodia mais rica dessas cordas apertadas, quem entre nós desejaria que fosse diferente? Ou pediria que a harpa fosse retirada das mãos amadas do harpista antes que a maravilhosa melodia termine? Não, vamos esperar, pois Ele designa. Se nossas tristezas fossem frutos do acaso, poderíamos desejar que terminassem. Mas se o Senhor amoroso as designa, não queremos apressá-lo em seus processos de amor. Deixemos que o Senhor faça o que lhe parecer bem. Aqui está um bom ânimo para aqueles que têm estado tanto tempo no leito de dor e que estão propensos a perguntar: isso nunca terminará? Ó Senhor, os carros da salvação nunca virão. Os anjos esqueceram completamente teu servo em sua enfermidade. Ele deve permanecer para sempre prisioneiro de sua enfermidade, solidão e decadência. Colocaste-me como sentinela para ficar em minha torre de vigia durante uma noite que nunca termina. E nunca serei aliviado da minha guarda cansativa. Nunca conhecerei o descanso. Devo sempre espiar a escuridão com esses olhos tão vermelhos de chorar. Coragem, irmão. Coragem, irmã. O Senhor, o sempre misericordioso, designou cada momento de sua tristeza e cada dor do seu sofrimento. Se Ele ordena o número 10, nunca pode chegar a 11. Nem você deve desejar que diminua para 9. O tempo do Senhor é o melhor. Até a largura de um fio de cabelo, sua extensão de vida é devidamente medida. Deus ordena tudo, portanto, paz, espírito inquieto, e deixe o Senhor ter seu caminho. Assim também, Ele fixou a terminação da vida. Não está determinado o tempo para o homem sobre a terra. Um tempo em que o pulso deve cessar,
o sangue estagnar e os olhos se fecharem? Sim, meus irmãos, não adianta nos entregarmos a qualquer sonho ocioso de viver para sempre aqui. Um tempo de partida deve vir para cada um de nós, a menos que o próprio Senhor apareça de repente, e então não morreremos, mas seremos transformados. Não há homem entre nós que viva e não veja a morte. Nesta guerra não há dispensa. Não apenas as Escrituras nos ensinam assim, mas nosso senso comum e razão colocam a questão além de toda dúvida. O que significa os cabelos grisalhos que caem como flocos de neve sobre nossas cabeças? O que significam aquela postura curvada e a força falhando? O que significa uma visão turva e os membros trêmulos? Não mostram todos que a casa está prestes a desabar, pois a estrutura e o reboco dela estão começando a ceder? No entanto, nossa casa terrena não nos falhará até o tempo determinado pelo céu. Há um tempo determinado para a morte e Deus fixou como morreremos, quando morreremos e onde morreremos. Como diz o hino, pragas e mortes voam ao meu redor. Até que ele se agrade, eu não posso morrer. Nem uma única flecha pode acertar, até que o Deus de amor permita. Doenças ansiosas por matar estão em emboscada ao nosso redor, mas nenhuma de suas espadas pode nos alcançar, até que Jeová lhes dê permissão. Eis que o Senhor te cobrirá com suas penas, e sob suas asas confiarás. Nem pestilência noturna, nem destruição ao meio-dia te farão temer. O que 1000 ao teu lado caíram, à tua direita 10.000 morreram. Nosso Deus, seu povo escolhido, salva entre os mortos no meio das sepulturas. Somos imortais até que nosso trabalho esteja concluído, mas esse trabalho não durará para sempre. E quando estiver concluído, teremos cumprido nosso dia e receberemos nossa convocação para casa. Tudo isso é verdade. Ninguém ousará disputar, mas lembremos-nos de que é verdade para nós mesmos neste momento. Para vocês, meus irmãos e irmãs, é verdade enquanto vocês estão sentados aqui. Realizem isso e não vejam os outros como homens moribundos enquanto vocês estão seguros de uma vida longa. Estejam vocês também preparados para encontrar seu Deus de repente, pois assim podem ser chamados a fazer. Este fato é muito solene. Não viveremos, mas morreremos, e essa morte pode vir em um instante. Ao cumprimentar meus irmãos esta manhã na sala de espera, não pude deixar de expressar meu prazer e surpresa que qualquer um de nós ainda estivesse vivo, pois certamente era tão grande uma maravilha que certos de nós estivessem vivos, quanto que nosso amigo estivesse morto. Poderíamos ter sido levados embora tão prontamente quanto ele, e ainda mais prontamente. Deus determinou sua morte, mas ele poderia ter determinado a nossa. Estejam também preparados, porque a hora em que não pensais, o Filho do Homem virá. Ainda assim, este fato, para minha mente, é muito fortalecedor. A doutrina da predestinação, quando realmente acreditada, é como remédio de aço. Infunde muito ferro no sistema mental e constrói homens fortes. Não sou um predestinador como Maomé, que ordenou a seus soldados que se lançassem à luta. Pois ele disse, quando chegar o momento de vocês morrerem, morrerão em casa, assim como na batalha, e o paraíso está sob a sombra das espadas. Mas ainda vejo que, enquanto a doutrina faz alguns homens adormecerem, é para almas mais nobres uma fonte poderosa de energia e uma fonte de coragem. Se o dever chama você ao perigo, se você tem que cuidar dos doentes que estão prostrados com doenças imundas, nunca hesite, mas enfrente todos os riscos se o amor de Deus ou ao homem os exigir de você. Você não morrerá por uma flecha perdida da aljava da morte. Eu, como pastor, andei em meio a tantos que estavam sendo levados por epidemias mortais e contagiosas aqui em Londres. E ainda estou vivo, apesar de ter estado vulnerável de pé diante de epidemias mortais sem me esconder, mas como pastor estar entre os que estavam morrendo. Somente o Senhor pode chamar seu fôlego de volta. Sua morte não é deixada ao acaso. É determinada pela graciosa vontade de um Pai Celestial. Portanto, não tema. Não tenha tanto medo da dor ou tão ansioso para preservar a vida a ponto de ser impedido onde Jesus o chama, pois em tal caso, aquele que salvar sua vida a perderá. Você pode não ser imprudente e correr para o perigo sem motivo. Isso seria loucura. Mas confie que você será corajoso e nunca terá medo de enfrentar a morte quando a voz de Deus o chamar ao perigo.
Além disso, quão consoladora é esta verdade, pois se o Pai de nosso Senhor Jesus arranja tudo, então nossos amigos não morrem de mortes inoportunas. Os amados do Senhor não são cortados antes de seu tempo. Eles entram no seio de Jesus quando estão prontos para serem recebidos lá. Deus designou os tempos para a colheita de seus frutos. Alguns deles são doces mesmo na primavera, e ele os colhe. Outros são como um cesto de frutas de verão, e ele os toma também enquanto o ano ainda é jovem. Enquanto outro grupo precisa permanecer entre nós até que o outono os amadureça. Cada classe será colhida em sua estação. De tudo isso, de modo algum, somos juízes competentes. Não sabemos nada, pois somos bebês de um dia. Deus sabe melhor. Seria melhor que nosso amigo morresse como morreu do que vivesse. Caso contrário, ele teria vivido. Tenham certeza disso. Sim, Deus designou o início e continuidade e a conclusão desta vida mortal. Mas agora, devemos considerar a outra tradução do nosso texto. Geralmente é dada na margem das Bíblias. Não está determinado o tempo de guerra do homem sobre a terra. Isso nos ensina que Deus designou a vida para ser uma guerra. Para todos os homens será assim, sejam maus ou bons. Cada homem se encontrará um soldado sobre algum capitão ou outro. Ai daqueles homens que estão batalhando contra Deus e suas verdades. No final, serão vestidos de desonra e derrota. Falarei, no entanto, principalmente dos justos, e verdadeiramente sua experiência mostra que a vida é uma longa luta da qual nunca cessamos até ouvirmos as palavras: sua guerra está cumprida. Irmãos, a vida é uma guerra e, portanto, somos todos homens sob autoridade. Nenhum cristão é livre para seguir seus próprios desígnios. Estamos todos sob a lei de Cristo. Um soldado rende sua própria vontade à de seu comandante. Seu capitão lhe diz, vai, e ele vai, ou faz isso, e ele faz. Assim é a vida do cristão, uma vida de sujeição voluntária à vontade do Senhor Jesus Cristo. Em consequência disso, temos nosso lugar fixo e nossa ordem arranjada para nós. E as posições relativas de nossa vida são todas prescritas. Um soldado deve manter o ritmo e o passo com o resto da linha. Ele tem uma relação com o homem à sua direita, com o seu camarada à sua esquerda. Ele mantém uma relação que não deve violar com cada oficial, especialmente com o seu comandante-chefe. Deus designou para você então, caro irmão, ser um pai ou ser um filho, ser um mestre ou ser um servo, ser um professor ou ser ensinado. Veja que você mantenha seu lugar. Como um pássaro que se afasta do seu ninho, assim é um homem que se afasta do seu lugar. Em nossa guerra designada, feliz é o homem que, do início ao fim, mantém a ordem com as forças do Senhor dos Exércitos e cumpre alegremente os propósitos divinos. Como temos uma guerra a cumprir, devemos esperar dificuldades. Um soldado não deve contar com facilidade. Durante uma campanha, ele não tem casa nem lar. Talvez ontem à noite ele tenha montado sua tenda em um vale feliz, mas deve estar de pé e partir, e sua tenda amanhã estará exposta na encosta da montanha árida. Ele renunciou aos luxos da vida e às alegrias do repouso. Marchas forçadas, sono leve, alimentação escassa e golpes duros são sua porção. Ele seria tolo em esperar facilidade e prazer durante uma campanha. Ó filhos dos homens, o Senhor designou a vida para ser uma guerra. Então, por que vocês se envolvem em vestes de seda e costuram almofadas para seus braços e dizem a si mesmos: alma, tens muitos bens guardados para muitos anos. Come, bebe e regozija-te. Vocês não devem fazer isso. E se o Senhor, por meio de provações, impedir que façam isso, não devem brigar com ele, mas sentir que tal tratamento deve ser esperado nesta guerra. Se a vida é uma guerra, devemos esperar por combates e lutas. O homem cristão não deve esperar ir para o céu sem oposição. Um soldado que nunca encontra um inimigo não é renomado. Consideramos sua valentia leve e o consideramos como algum cavaleiro de topete vão, cujo maior prazer é usar uma trança do cabelo de sua bela dama. O homem que está marcado e ferido, mutilado e ferido, ele é o herói a quem os homens prestam homenagem. Você deve lutar se quiser reinar. Seus predecessores nadaram por mares de sangue para ganhar a coroa e, embora a forma da batalha possa ser alterada, ainda assim o espírito do inimigo não está mudado.
Você deve ainda lutar contra o pecado e suportar sob tribulações, pois somente por muita tribulação herdará o reino de Deus. É uma guerra, irmãos, por todas essas razões e ainda mais porque devemos estar sempre em alerta contra o perigo. Em uma batalha, nenhum homem está seguro. Onde voam balas, quem pode contar com a vida por um momento? Irmãos, a época é particularmente perigosa. Talvez todo pregador antes de mim tenha dito isso e todo pregador depois de mim dirá o mesmo para seus tempos. Ainda assim, eu digo, nesta época peculiar, há 1000 perigos para a alma, da superstição de um lado e do ceticismo do outro, da autoconfiança rude e da confiança indolente nos outros, de um mundo perverso e de uma igreja apóstata. Não se maravilhem que seja assim, pois a guerra está rugindo. O inimigo não depôs suas armas. O tambor de guerra ainda é batido. Portanto, não deponham suas armas, mas lutem bravamente por seu rei e país, por Cristo e por sua igreja. Bendito seja Deus que o texto diz, não está terminada a guerra. Então, irmãos, não é nossa guerra, mas uma guerra que Deus designou para nós, na qual Ele não espera que desgastemos nossa armadura, ou suportemos nossas próprias despesas, ou forneçamos nossas próprias rações, ou supramos nossa própria munição. A armadura que usamos, não precisamos construir. A espada que empunhamos, não precisamos fabricar. Todas as coisas estão prontas para nós. Nosso grande capitão administra o comissariado com habilidade incontestável e generosidade ilimitada. Sim, a guerra é tão sua guerra que ele está conosco nela. Os soldados gregos, quando marcharam contra os persas, atravessaram muitas léguas cansativas. Mas o que os consolava e fazia de cada homem um herói era que Alexandre marchava quando eles marchavam. Se ele fosse carregado luxuosamente como monarca persa enquanto eles estavam labutando sobre as colinas e vales, poderiam ter murmurado. Se ele fosse visto bebendo vinhos caros enquanto eles estavam sedentos, poderiam ter reclamado. Mas Alexandre, como o grande comandante que era, marchava nas fileiras com seus soldados, de modo que o viam desfalecer e cansar-se como eles. Eles o viam enxugando o suor de sua testa como eles faziam. E quando, como era devido, eles lhe trouxeram o primeiro gole cristalino que puderam obter, ele o colocou de lado e disse, deem aos soldados doentes. Não beberei até que cada homem possa tomar um gole. Ó glorioso Jesus, certamente tu fizeste o mesmo e mais. Você suportou a resistência até o sangue. Você conheceu o esforço e a agonia até um suor de sangue. Sofrimento, fraqueza e abnegação você provou, pois salvou outros, mas não pôde salvar a si mesmo. Coragem, irmãos, então. Nossa guerra é do Senhor. Vamos avançar para ela, conquistando e para conquistar. Terceiro, o Senhor também determinou o serviço de nossa vida. Todos os homens são servos de algum mestre ou outro. Nem qualquer um de nós pode evitar a servidão. Os maiores homens são apenas mais servos dos outros. O primeiro-ministro é apenas o primeiro e mais laborioso dos servos. O jugo sobre o pescoço do imperador é mais pesado do que aquele que fere os ombros do servo. Déspotas são os mais escravizados de todos os homens. Feliz será para nós se, através da graça divina, escolhemos Jesus como nosso mestre e nos tornamos seus servos para a vida. Então, de fato, somos livres, pois seu jugo é suave e seu fardo é leve. E em aprender dele encontraremos descanso para nossas almas. Se agora somos servos do Senhor Jesus, esta vida é um tempo de trabalho e aprendizado a ser realizado. Estou ligado por contratos solenes ao meu Senhor e Mestre, até que meu termo de vida se esgote. E estou muito feliz por isso. Jacó, quando serviu 7 anos, estava feliz em servir 7 mais pelo amor de Raquel. E nós, pelo amor de Jesus, serviríamos 70 vezes 7, se ele desejasse. Mas mesmo assim, o maior termo da vida teria um fim, assim como o nosso também terá. Aqui abaixo, nosso termo é fixo, assim como os dias de um jornaleiro. Agora, um servo que se comprometeu por um termo de anos não tem um momento que possa chamar de seu, nem qualquer um de nós, se somos o povo de Deus. Não temos um momento, nem um sopro, nem uma faculdade, nem um centavo que possamos reservar honestamente.
Transferimos a nós mesmos para Jesus Cristo para sempre e pertencemos inteiramente a Ele. Um servo não faz nada por sua própria vontade, faz o que o seu mestre lhe diz. Essa também é a nossa condição. Temos um serviço designado e recebemos ordens de nosso Senhor, cujas ordens são nossa lei. Um servo tem suas ocupações prescritas. Pode ter que trabalhar dentro ou fora de casa. Pode ter que estar perto de casa ou longe no campo. Pode ser enviado em recados ou mandado ficar em casa, mas não escolhe seu trabalho ou o lugar dele. Aceita o que é escolhido para ele por seu superior. Não estamos felizes por isso? Nosso coração não diz qualquer coisa, tudo por Jesus? Isso deveria ser nosso espírito. O servo, além disso, espera ficar às vezes cansado e exausto. Não é natural? Para um servo que solicita seu emprego e diz: não espero trabalhar muito, quero salários altos e pouco trabalho. Você diria: sim, há muitos de sua opinião, mas não empregarei um desse tipo se souber. Seu senhor e mestre pensam o mesmo. Você deve esperar trabalhar em seu serviço até estar pronto para desmaiar. Então sua graça renovará sua força. Um servo sabe que seu tempo é limitado. Se é um serviço semanal, sabe que seu compromisso pode terminar no sábado. Se é contratado por mês, sabe quantos dias há em um mês e espera que termine. Se é contratado por ano, sabe o dia do ano em que seu serviço terminará. Quanto a nós, não sabemos quando nosso termo será completo, mas sabemos que terminará. Portanto, devemos viver em vista dessa conclusão. É tão bom que o Senhor não nos disse quando o fim determinado será, ou poderemos ter vagado até perto do final. Mas Ele deixou esse período não revelado para que estejamos sempre trabalhando e esperando por sua vinda. Não obstante, é certo que há um tempo determinado e nosso trabalho chegará ao fim. O jornaleiro espera seus salários. Essa é uma razão para a sua indústria. Nós também esperamos os nossos, não de dívida, verdadeiramente, mas de graça. Ainda assim, uma recompensa graciosa. Deus não emprega servos sem pagar-lhes salários, como muitos de nossos comerciantes fazem agora. Eles são seus próprios filhos e, portanto, estariam felizes o suficiente para servir sem a esperança de salário. Mas esse não é o caminho de Deus. Ele prefere que eles também tenham respeito à recompensa. Enquanto a relação de filho será realizada com liberalidade abençoada, assim será a relação de servo também, e salários serão dados liberalmente. Vamos olhar para frente, irmãos. Vamos olhar para frente ao grande dia em que o mestre chamará seus servos e lhes dará seus salários. A recompensa, se fosse de dívida, seria muito escassa e, na verdade, não seria nenhuma, pois somos servos inúteis. Mas sendo os salários de graça, há espaço para dar a cada homem seu centavo, espaço para nos dar abundantemente acima do que pedimos ou pensamos. Deixe o assunto do serviço. Está tudo designado para nós. Vamos cumpri-lo. Em segundo lugar, e brevemente, as inferências a serem tiradas deste fato. Primeiro, a inferência de Jó. A inferência de Jó foi que, como havia apenas um tempo determinado e ele era como um servo contratado por ano, ele poderia desejar o fechamento rápido da vida e, portanto, ele diz: como o servo deseja ardentemente a sombra e como o jornaleiro espera o salário de seu trabalho. Jó estava certo em certa medida, mas não totalmente. Há um sentido no qual cada cristão pode olhar para o fim da vida com alegria e expectativa e pode orar por isso. Gostaria que alguns crentes estivessem em um estado de espírito que permitisse fazer isso. Muitos de nós podem simpatizar de coração com o poeta que escreveu os versos, começando: eu não gostaria de viver sempre. Não peço para ficar onde tempestade após tempestade se levanta escura no caminho. As poucas manhãs passageiras que amanhecem sobre nós aqui são suficientes para as tristezas da vida, suficientes para seu regozijo. Quem gostaria de viver sempre longe de seu Deus, longe daquele céu, essa morada abençoada, onde rios de prazer fluem sobre as planícies brilhantes e o meio-dia de glória reina eternamente? Ao mesmo tempo, há modificações necessárias a este desejo de partir, e muitas delas, pois, primeiro, seria uma coisa muito preguiçosa para um servo estar sempre olhando para a noite de sábado e sempre suspirando e gemendo porque os dias são tão longos.
O homem que quer ir para o céu antes de terminar seu trabalho na vida não me parece ser o tipo de homem que provavelmente irá para lá. Aquele que está apto a ir para lá e servir a Deus é aquele que está disposto a ficar aqui e fazer o mesmo. Além disso, enquanto nossos dias são como os de um jornaleiro, servimos a um mestre melhor do que outros servos. Há empregadores de tal tipo que os servos poderiam estar muito felizes de nunca mais ver seus rostos. Eles são tão severos, tão ácidos, tão dominadores. Mas nosso mestre é o próprio amor. Bendito seja o seu nome. Seu serviço é perfeita liberdade. Nunca estamos tão felizes e nunca tão verdadeiramente ajudando a nós mesmos como quando estamos completamente servindo a Ele. Quanto a mim, posso dizer dele que amo o meu mestre, amo seu serviço, amo sua casa, amo seus filhos e amo tudo sobre ele. E se ele estivesse prestes a me dispensar no final desta vida, eu imploraria que me deixasse viver aqui para sempre, pois não poderia suportar ser dispensado. É uma das minhas esperanças mais queridas ao ir para o céu que ele me empregue ainda. Além disso, não somos como outros servos por esta razão. Somos um com o nosso mestre. Seus irmãos, sua esposa, seu corpo. E estamos sob obrigação tão profunda a ele que é uma alegria indizível trabalhar para ele. Se ele não nos desse salários, seria salário suficiente poder servi-lo. Pois por que, ó bendito Jesus Cristo, não devo amar-te bem? Não pelo desejo de ganhar o céu ou de escapar do inferno, mas por causa de sua própria doçura, bondade e amor. Não devo ser teu para sempre? Sim, sim. Sob alguns aspectos, você pode sentir que seria melhor partir e estar com Cristo. Mas de outros pontos de vista, você vê diferente e controla o desejo, de modo que, como Paulo, você está em aperto entre os dois e não sabe o que escolher. É uma grande misericórdia que a escolha não esteja com você. Todas as coisas estão resolvidas para nós. Assim, você vê que há fatos que modificam a inferência de Jó e proíbem nosso desejo excessivo de encerrar o dia cansativo da vida. Vou lhe contar a inferência do diabo. A inferência do diabo é que se nosso tempo, guerra e serviço estão designados, não há necessidade de se preocupar e podemos nos jogar do pináculo do templo ou fazer qualquer outra coisa imprudente, pois apenas cumpriremos nosso destino. Assim argumenta o arqui-inimigo, embora saiba melhor. Quantos homens tiraram conclusões mais malditas de verdades mais abençoadas? E esses homens sabem, quando estão fazendo isso, que suas conclusões são absurdas. Eles dizem, não precisamos nos voltar para Cristo, pois se estamos destinados à vida eterna, seremos salvos. Sim, senhores, mas por que vocês comerão na hora da refeição hoje? Por que comem de todo? Pois se estão destinados a viver, viverão, quer comam, quer não. Porque irão para a cama esta noite? Se estão destinados a dormir, dormirão. Porque tirarão suas mercadorias amanhã e tentarão vendê-las? Se estão predestinados a serem ricos, serão ricos. Vejo, não agirão conforme isso. Vocês não são tão tolos quanto parecem. São mais patifes do que tolos. E sua desculpa é um engodo. Se não é assim, por que não agir conforme isso na vida diária? Tem um coração falso, aquele que ousa sugar da abençoada verdade da predestinação a detestável inferência de que pode sentar-se e não fazer nada. Porque, senhores, nada no mundo mais me impulsiona ao trabalho do que a crença de que os propósitos de Deus me designaram para este serviço. Convencido de que as forças eternas da sabedoria imutável e do poder infalível estão às minhas costas, coloco toda a minha força como se deve a um trabalhador junto com Deus. Os homens mais bravos que já viveram, como Cromwell e seus Ironsides, acreditavam nos decretos de Deus, mas também mantinham sua pólvora seca. Confiavam nos propósitos eternos, mas também acreditavam na responsabilidade humana. E assim devem você e eu. Seus anos estão designados, mas não cometam lascívia ou bebam com os bêbados, ou encurtarão seus dias. Sua guerra está designada, ó homem, mas não vá e haja como um tolo, ou suas tribulações serão multiplicadas. Seu serviço é atribuído a você, ó crente, mas não perca tempo, ou entristecerá o Espírito de Deus e estragará seu trabalho. Agora direi a você a inferência do doente. Não está determinado o tempo para os homens sobre a terra?
Não são os seus dias também como os dias de um jornaleiro? Portanto, o doente conclui que suas dores não durarão para sempre e que todo o sofrimento é medido pelo amor divino. Verdadeiramente, a doença é uma poção amarga, mas Jeová Rafá frequentemente a prescreve como remédio para a doença espiritual. Quando o Senhor sabe que a aflição designada cumpriu todo o seu propósito, ele ou levantará o paciente para andar novamente entre os filhos dos homens, ou o levará ao seu seio em glória. Seja paciente, portanto, e em confiança e quietude estará sua força. Em seguida, vem a inferência do enlutado, uma que nem sempre tiramos com tanta facilidade quanto deveríamos. É esta: meu filho morreu, mas não cedo demais. Meu marido se foi. Ah, Deus, o que farei? Onde meu coração viúvo encontrará simpatia? Ainda assim, ele foi levado no momento certo. O Senhor fez como lhe agradou, e ele fez sabiamente. Se ainda não chegou a lamentar pelos mortos, mas tem que simpatizar todos os dias com um sofredor vivo que está gradualmente se desmanchando em meio a uma dor constante e contínua, peça graça para sentir. Está bem. É um grande triunfo da graça quando o coração não é estoico, insensível, nem rebelde. Quando você pode lamentar, mas não se rebelar no lamento. Chorar sem murmurar e sofrer sem pecar. Ore por aqueles que têm essa aprovação. Ore por eles para que a graça possa ser perfeita em sua fraqueza. Além disso, tiremos a inferência do homem saudável. Você sabe que inferência tirei da morte súbita do meu amigo? Pensei, em um momento me ocorreu: se eu tivesse morrido no sábado à tarde em vez do Sr. Henry Oney, eu teria deixado todos os assuntos que tenho em ordem? Tenho um monte de negócios, muito mais do que deveria, e resolvi: colocarei tudo em ordem como se estivesse partindo, pois talvez eu esteja. Queridos irmãos, quero que sintam o mesmo. Vocês estão saudáveis, mas estejam preparados para morrer. Façam seu testamento e coloquem suas contas em dia e prontas para seu sucessor assumir. O que fizerem, façam rapidamente. Façam seu testamento e, se são ricos, não se esqueçam da obra do Senhor. O Sr. Whitfield costumava dizer: não poderia dormir à noite se tivesse deixado minhas luvas fora do seu lugar, pois, ele disse, deixaria tudo em ordem. Preparem o navio, irmãos, pois não sabem que tempo está por vir. Limpem os convéses para a ação, pois ninguém sabe quando o último inimigo estará à vista. Seu melhor amigo está chegando, preparem-se para recebê-lo. Sejam como uma noiva adornada para seu marido, e não como uma mulher desleixada e envergonhada de ser vista. Por fim, há a inferência do pecador. Meu tempo, minha guerra e meu serviço estão designados, mas o que fiz neles? Travei uma guerra contra Deus e servi na folha de pagamento do diabo. Qual será o fim? Pecador, você correrá seu percurso. Você cumprirá seu dia para seu mestre negro. Você lutará sua batalha e ganhará seu salário. Mas qual será a recompensa? O fim virá e o pagamento dos salários. Você está pronto para colher o que semeou? Tendo tomado partido com o diabo contra si mesmo e contra Deus, está preparado para o resultado? Considere isso. Eu lhe imploro e rogo ao Senhor, através de Jesus Cristo, que lhe dê graça para escapar da sua posição atual e aliste-se ao lado de Cristo. Pergunto a vocês, senhores, que estão sentados nesta galeria e que não creram em Jesus, e a vocês, homens e mulheres em todo este edifício, que não são regenerados. Se em vez da morte do irmão que caiu, eu tivesse que falar da sua morte, onde vocês estariam? Se tivessem morrido no pecado, não estamos entre aqueles que leriam um serviço hipócrita sobre vocês e agradeceriam a Deus por terem sido levados. Não insultaríamos o Altíssimo, dizendo que nós mesmos esperávamos morrer dessa forma. Não ousaríamos assim blasfemar contra a majestade do céu. Vocês sabem que os teríamos colocado na sepultura em silêncio, com muitas lágrimas mais salgadas do que o normal, porque no fundo do nosso espírito haveria aquele pensamento sombrio. Ele morreu impenitente. Ele morreu não regenerado. Ele está perdido. Ele está perdido. Não chorem pelo nosso irmão morto em seu auge, cujos filhos lamentam por ele. Não chorem por ele, embora a sua esposa enlutada se debruce sobre seu cadáver e não possa convencer-se de que seu espírito se foi. Não chorem por ele, mas chorem por aqueles que morreram e estão perdidos para sempre, afastados da presença de Deus. Em sua guerra eterna, não haverá dispensa.
e em sua escravidão terrível não haverá fim, pois não há tempo determinado para um homem, uma vez que ele deixe essa terra. O tempo acabou, e o anjo que põe um pé sobre o mar e outro sobre a terra, jura pelo eterno que o tempo não será mais, e a condição do espírito perdido é finalmente resolvida para sempre. Cuidado, portanto, e sejam sábios, por amor de Cristo e de vocês mesmos. Amém. É sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou só a glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui.